Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do The Fox Show. Antes de começarmos esta conversa, queria só relembrar-vos que podem subscrever o podcast através do SoundCloud ou iTunes, ou mesmo no YouTube também têm os podcasts disponíveis. Basta pesquisarem por Fox Show Podcast. Os links também vão estar na descrição deste podcast, onde quer que estejam a ouvir. Por isso, não se esqueçam também de subscrever e deixar um like, um coração ou uma mesma review para ajudar o podcast a crescer. Obrigado e espero que gostem do episódio. Antes de mais, Ricardo, obrigado por teres aceito o convite para estares aqui no podcast. E eu queria então começar por perguntar que aos 18 anos tu acabaste por ir por um caminho que se calhar não é o mais comum, por assim dizer, a maior parte se calhar das pessoas que nos estão a ouvir que já passaram por essa idade, os 18 anos, que foi tu decidiste juntar-te ao projeto Ser Maior do programa Escolhas. Como é que podes-me explicar o que é que te levou a tomar essa decisão e se calhar o contexto que te levou a tomar essa decisão? Ok, João, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui para mim hoje. Falando relativamente à tua pergunta, eu se calhar começo por fazer um bocado o contexto do porquê de me juntar a esse projeto também o que é esse projeto e pronto, depois responder-te-ei. Portanto, eu tenho agora 26 anos, isto foi há 8 anos atrás, sou de 1991, tenho agora 26 anos e, sinceramente, olhando para aquilo que eram os meus 18 anos, nunca na vida pensarei que estivesse onde estou hoje, a fazer o que estou hoje, mas lá está, a vida tem disto e dá imensas voltas e isso é que é giro nela. Portanto, eu era um miúdo completamente normal que estudou, até ao seu 12º ano e como não diria a maioria, mas bastantes pessoas fazem, decidi ir para ciências no 10º ano, cheguei ao 12º e não consegui passar a matemática. Aliado ao facto de não conseguir passar a matemática, já estava farto de estudar e pensei que o meu drive não era a escola, porque eu queria mesmo era trabalhar. À parte disso, também cresci num bairro social, que se chama o bairro da Boa Vista, que fica aqui em Lisboa. Cresci neste mesmo bairro social e foi um bocado juntar o útil ao agradável. Eu, quando era mais novo, tinha sido aqui quase membro deste projeto, como era um miúdo que estava inscrito lá e algumas atividades com eles. Jogava ping-pong, tive algum tipo de apoio educativo quando era mais novo, no meu nono, 11º ano. E quase por um acaso da vida, eu cheguei a julho, decidi que não queria não queria continuar os estudos, tentei o exame de matemática, não passei nesse ano e disse aos meus pais, ok, eu não quero continuar a estudar e eu vou trabalhar. E como vou trabalhar, decidi isto e o meu pai na altura disse-me, ok, se queres trabalhar, ele na altura estava como diretor comercial de uma empresa que trabalhava no setor da eletricidade. Ok, então em vez de teres férias como todos os teus amigos, vens comigo trabalhar, entre aspas, para as obras durante o teu mês de férias. Foi o que aconteceu e trabalhei o verão todo com o meu pai, mas esse verão, apesar de ter trabalhado imenso, também ganhei algum dinheiro que na altura era considerável. E com esse dinheiro que ganhei, tive até mais ou menos janeiro, sem fazer nada, até que estava a ficar sem dinheiro e pensei, bem, é agora que eu vou começar a trabalhar. E um dia, ao acaso, um amigo meu chamou-me de género, Ricardo, bora ali, vamos até ao centro, que era o que nós lhe chamávamos, vamos até ao centro jogar um ping-pong, aproveitas e vês a Inês e a Carla, que já não as vês há imenso tempo. Eu, olha, por que não? Grande ideia. Cheguei lá, um acaso da vida, e olharam para mim, olharam uma para a outra e perguntaram, Ricardo, estás aqui, estás bem? Eu, sim, sim, está tudo bem. Então, e o que é que estás a fazer? E eu, opa, neste momento não estou a fazer nada, vou agora começar a procurar trabalho. Deixei o 12º, decidi que agora vou trabalhar, não sei o quê. Elas disseram, então podes passar cá amanhã às 3? E eu nem não fazia a mínima ideia para o que era, e pronto, decidi passar lá no dia a seguir às 3 e fizeram-me um convite, algo que eu nunca tinha pensado na vida e que acabou por ser preponderante depois para o meu futuro, para as coisas que eu gosto de fazer e que ainda hoje faço. Entretanto, ofereceram-me a possibilidade de ficar a trabalhar no meu bairro, na minha comunidade, com as pessoas que eventualmente conhecia, vi miúdos a crescer de quem ainda hoje mantenho contacto e quero acreditar que de alguma forma tive algum impacto no desenvolvimento deles e foi assim que surgiu. E depois, para contextualizar o projeto Ser Maior, que é pertencente ao programa Escolhas, nessa edição
O programa Escolhas tem vários projetos, na minha altura eram cerca de 150 espalhados pelo país, que são projetos implementados in loco, em bairros sociais. Este era no meu bairro, eu tinha a facilidade de conhecer as pessoas e em cada projeto, nesse ano, surgiu uma figura que era o dinamizador comunitário, que era alguém da comunidade, tinha que ser um jovem da comunidade, que tinha de ter um certo tipo de perfil e que visava conseguir chegar a nível de empatia e a nível de conhecimentos com o pessoal do bairro, onde as técnicas não conseguiam. E pronto, esse foi um bocado o meu papel. Integrei a equipa, estive aí por 3 anos e pronto, isso foi também depois a partir daí que eu trilhei o meu caminho, mas esses primeiros 3 anos da minha vida, onde decidi não estudar e decidi abraçar este projeto, contribuíram imenso para o meu desenvolvimento, tanto profissional como pessoal, e para me tornar na pessoa que me tornei hoje. E o que é que aprendeste assim mais, se calhar, de específico no... Ou seja, acredito que tenhas aprendido imensa coisa, mas se calhar as 2 ou 3 coisas que mais te saltam à atenção do que aprendeste a trabalhar nesse projeto. Olha, em primeiro lugar, aprendi que cada história é a sua história, sabes? Quando lidas com pessoas e depois a magia de ter trabalhado no programa Escolhas, apesar de eu estar focado no meu bairro, eu lidava com os dinamizadores e tínhamos encontros nacionais com pessoas, com uns 150, mais ou menos, espalhados pelo país. E era perceber que as realidades e as dificuldades que eu sentia não eram tão diferentes das dificuldades que alguém da Madeira ou dos Açores sentiam. Cada local com as suas especificidades, mas na gênese a problemática era o mesmo e que cada história era uma história e que, acima de tudo, ver o desenvolvimento em miúdos em que apostas, em que acreditas, em que dás o melhor de ti e depois veres o colher desses frutos, foi magnífico. Além disso, fui lançado aos Lobos quando era muito novo, aos 18 anos comecei a dar algum tipo de palestras quando era necessário, comecei a fazer apresentações para pessoas que na altura, para mim, há 6 meses atrás, antes de entrar neste projeto, era completamente impensável e efetivamente começaram a acontecer. Isso também me treinou muito a parte da comunicação, a parte tanto verbal como não verbal e contribui imenso para o meu desenvolvimento. A última coisa que posso apontar é, sem dúvida, a resiliência que tens de ter quando tu estás num tipo de projetos desta envergadura. As coisas nem sempre são fáceis e resiliência a todos os níveis, emocional, financeiro, as coisas nem sempre são fáceis. E foi muito isso, foi muito. Acho que aquilo que eu ganhei efetivamente foram estas skills que transportei depois para tudo o que continuei a fazer. Exato. E depois o que eu também achei interessante foi a tua escolha ainda a seguir, que foi depois deste programa, então descobriste um jogo que eu também, não com tanto sucesso como tu, mas também me dediquei uma parte do meu tempo, que foi o League of Legends. Mas tu tornaste o League of Legends uma coisa que também te deu algum proveito, certo? Certo, e isto é uma história engraçada que foi. Eu sempre, desde muito novo também, desde os meus 12, 13, 14 anos, joguei jogos de computador e até que um dia um amigo meu me apresentou League of Legends e eu tinha 18 anos na altura, eu joguei close de beta ainda. E foi uma cena de, olha aqui, puta, olha aqui um jogo novo, bora aí, vamos começar a jogar. E eu instalei o Why Not e durante algum tempo ia jogando com os meus amigos, até que, pronto, eles estavam na altura a estudar, a maior parte deles, eu decidi não o fazer, trabalhava no meu projeto, mas trabalhava 5 horas por dia, o que não era muito, tinha bastante tempo livre. Ia jogando, fui fazendo a minha cena, fui jogando. Quando o meu projeto terminou em dezembro de 2012, eu pensei, o que é que eu vou fazer da vida? Efetivamente o que é que eu gostava de fazer da vida. O que eu gostava de fazer da vida era jogar computador. Era um puto, tinha 22 anos. Agora tenho mais 4, não é muito mais, mas na altura era aquilo que me fazia sentido. Então, eu estava mais ou menos coberto pelo subsídio de desemprego e disse: olha, então vou ficar por casa agora este tempo e vou decidir o que é que eu vou fazer para o meu futuro. Comecei a jogar, comecei a investir mais no meu jogo, já tinha na altura algum sucesso, nada grande, porque nessa altura League of Legends em Portugal também não tinha as dimensões que tem hoje, nem em Portugal nem na Europa. Estamos a falar de há 4 anos atrás e os esportes têm evoluído muito à escala mundial e Portugal
Portugal não é exceção. Por exemplo, há 3 ou 4 meses atrás vi uma notícia que a FTW, uma organização, abriu a primeira casa de gaming em Portugal, e isto já é comum nos Estados Unidos ou na Ásia ou em países, ou na Suécia, por exemplo, mas em Portugal ainda não estamos neste nível. Estamos a evoluir, temos jogadores muito bons, como por exemplo o Mini Tropas, que agora está na LCS, mas ainda não estamos onde deveríamos estar com a qualidade de jogadores que temos em Portugal. Mas pronto, League of Legends fui jogando e tal, e fui formando uma equipa, fomos jogando, conhecendo pessoas, até que chegámos a ter uma equipa bastante boa a nível nacional, ganhámos ainda alguns torneios. Por exemplo, lembro-me que ganhamos o primeiro torneio da League of Legends Portugal, do grupo de Facebook, que na altura era assim, onde se reunia a maior parte da comunidade. Foi um torneio na altura com 256 participantes. Nós ganhámos ainda algum dinheiro com esse torneio. Ganhámos também o primeiro torneio da One Up Gaming Lounge, que foi uma LAN que abriu também muito aqui focada nos esportes, e fomos lá um torneio mesmo em LAN e ganhámos. Esses torneios tinham alguma contribuição monetária. Alguns dos meus amigos ainda hoje jogam, uns deles em equipas prós, outros ganham dinheiro com streams. E pronto, eu também dentro do LoL, cada um arranjava a sua forma de ganhar dinheiro, e eu meti-me no mundo dos boosts, assim meio random. Uma vez à noite um amigo meu convidou-me: pá, olha, preciso ter aqui uma conta, bora dar um boost comigo. E eu, olha, por que não? E basicamente comecei a jogar em contas de outras pessoas para lhes subir o rank e para ganhar algum dinheiro com isso. E foi o que fiz durante algum tempo, não muito, mas essencialmente fiz isso até que olhei para mim, olhei para o meu estilo de vida, que era deitar-me às 10 da manhã e acordar às 6 da tarde para jogar. Não fazia muito mais da minha vida sem ser jogar. Olhei para os meus amigos que estavam todos a acabar cursos superiores e alguns a começar a trabalhar, e pensei: pá, é isto que tu queres para a tua vida? É isto que tu te vês a fazer daqui a 10 anos? Tive de tomar uma decisão difícil, porque efetivamente gostava muito de jogar, mas já tinha 22 anos e nem estava perto sequer de ter um curso superior. O que é que seria a minha vida quando aquilo não desse? Que eventualmente ia acabar por não dar. E pronto, decidi candidatar-me à faculdade, e não sei se isto respondeu à tua questão, mas foi Sim, sim, mais ou sim. menos isso que sucedeu depois de ter deixado esse meu projeto. Além disso, além de jogar LOL enquanto jogava, uma coisa que sempre fui fazendo foi voluntariado. Dei aulas de guitarra na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, participei em muitos festivais de verão também pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Mel Sudoeste, Rock in Rio, Nós Alive, muito apoio a pessoas com mobilidade reduzida dentro desses festivais. E pronto, e jogava, fazia voluntariado e jogava, que era o que eu gostava de fazer. Exato, e depois a seguir a essa tua fase de jogador de LoL, decidiste então, ok, vamos lá ver se consigo estabilizar aqui um bocadinho, por assim dizer, ou dar um rumo diferente, pelo menos. E então decidiste entrar na faculdade. Como é que foi essa, ou seja, como é que depois foi essa voltar a entrar nos estudos, tendo em conta que já tinhas uma bagagem diferente se calhar das outras pessoas que estavam agora a começar? O que é que sentiste na altura? Em primeiro lugar, é caricata a situação, porque eu disse anteriormente que tinha deixado matemática na altura, e pronto, deixei matemática, olhei e pensei: para me candidatar à faculdade, eu fazia 23 anos nesse ano, mas os maiores de 23 tinha que ser 23 anos feitos à data de 1 de janeiro. Portanto, eu tinha três opções. Esperava um ano e candidatava-me um ano mais tarde, que claramente não me parecia uma boa opção, porque não queria perder mais tempo. Opção 2: iria fazer o exame de matemática, que também não me parecia uma boa opção, porque eu já me lembrava zero de matemática. Opção 3: mudava de curso para Línguas e Humanidades. Não me pareceu uma má opção. E fui à escola e perguntei o que é que eu precisava para concluir em Línguas e Humanidades. Porque tu tens cadeiras de tronco comum, como português, inglês, TIC, essas cadeiras mais transversais a todos os cursos, e depois tens cadeiras específicas. E pronto, disseram-me que eu, para me candidatar ou para terminar em Humanidades, tinha que fazer 4 exames. E a balança foi: ou mato a estudar matemática e tento, ou então faço História, Geografia, Max e Psicologia e Sociologia. E eu olhei e pensei:
vou fazer 4, parece mais fácil estes 4 do que tirar a matemática. Então, nesse ano, sem nunca ter ido a uma aula de História, sem nunca ter ido a uma aula de Geografia, a uma aula de Psicologia, Max foi facílimo, diga-se de passagem, porque tinha matemática e Max foi facílimo, mas decidi candidatar-me aos 4, passei aos 4 em primeira fase, com notas ridículas, porque acabei o secundário com uma média de 11,6, creio eu. E foi com essa média que me candidatei à faculdade, como tive uma boa nota no exame de História, até subi um bocadinho a média e candidatei-me à faculdade em Gestão de Recursos Humanos em 2014, em pós-laboral, e pronto, comecei e estava com medo e pensei, pá, Ricardo, mas tu não estudas há quase 5 anos e agora vais cair de paraquedas na universidade. Estamos a falar, tinha um bocado o mito de que a disparidade que existe entre aquilo que é o ensino secundário e a universidade é grande. Além disso, eu nunca tinha sido um aluno excelente, pá, era um aluno razoável, ia-me safando, mas nunca tinha sido um aluno excelente e, além disso, ia para um mundo completamente diferente e desconhecido, onde não, efetivamente não conhecia ninguém. E pronto, candidatei-me à faculdade, aceitei o desafio e foquei-me que o meu objetivo era, naqueles 3 anos, tinha que acabar o curso. E olha, no início foi um desafio, mas as coisas felizmente correram bem desde o primeiro semestre e depois foram encarrilando. Ok, exato. E sentiste, era o que eu também achei. Pronto, é importante também dares esse contexto porque também foi uma escolha interessante. Acabaste por chatear o pessoal de ciências de como assim não fizeste matemática, e por outro lado insultaste também os de humanidades com o Max, por isso. Não, estou a brincar, mas foi uma escolha interessante. E o que eu também estava a perguntar era se quando entraste na faculdade, ou seja, tinhas uma diferença de idade já, se calhar, grande para a maior parte dos alunos que estavam a entrar, se sentiste também alguma diferença, se isso foi, mesmo isso que se diz de estar muito tempo sem estudar e depois voltar a entrar na faculdade, se é algo que te sentiste esse impacto, ou que, por outro lado, toda a bagagem que já tiveste com os trabalhos que fizeste, se te ajudou, se te facilitou também nesse aspecto. Ou seja, medir um bocadinho aqui na balança se foi pior ou melhor esse teu percurso. Ok, primeiro uma coisa importante que eu não disse há bocado, eu candidatei-me à faculdade em pós-laboral, porque eu efetivamente tinha de trabalhar para pagar os meus estudos. Na altura, 18 anos, voltando agora um bocado atrás, o meu pai disse-me, pá, Ricardo, bora, vais para a faculdade, tens aqui carro, paga tu estudos, ficas onde escolhe a universidade que quiseres. Eu, como sabia mais que eles na altura, achava eu, decidi que não queria estudar e todas essas regalias e benefícios que eram dados pelos meus pais, depois também foram cortados. E quando eu entrei na universidade estava consciente, e além de estar consciente, eu estava habituado a viver com algum dinheiro, não muito, mas mais do que aquilo que seria a minha mesada ou semanada se estivesse sobre a alçada dos meus pais. Também não queria ter um retrocesso nesse ponto, portanto, desde que me candidatei, mentalizei, ok, vou ter um trabalho e este trabalho não vai ser jogar computador. E pronto. Agora, o facto de ter-me candidatado a pós-laboral também fez com que tivesse colegas mais velhos, o que no início foi bom, porque apesar de eu não ter ido às praxes, conectei-me rapidamente com algumas pessoas que ainda hoje são dos meus grandes amigos que criei na faculdade, pessoas com quem eu trabalhei, pessoas com quem eu aprendi, pessoas que me chamaram a atenção quando deviam tê-lo feito e pessoas com quem consegui conquistas também dentro da universidade e não só. Mas, acima de tudo, o choque não foi grande porque éramos uma turma grande e uma turma muito heterogénea. Tanto tinha pessoas que tinham 18 anos e eram uns completos parvinhos. E atenção, não interpretem isto mal, porque uma dessas pessoas que era um completo parvinho, quando eu entrei na universidade, ele também, hoje em dia está a tirar comigo o mestrado e é sem dúvida um dos meus melhores amigos. E lá está, isto também foi muito daquilo que eu aprendi quando trabalhei na ação social, é nunca julgues um livro pela capa. Às vezes a primeira imagem que a pessoa te passa não representa de todo aquilo que ela realmente é. E este meu amigo, tive sem dúvida esse exemplo, que era uma pessoa que eu pensava que era da Totó, que este gajo é um puto, e quando o conheci, efetivamente, era muito mais do que aquilo. E pronto, hoje damos super bem.
Mas tanto tinha pessoas novas com 18 anos acabados de entrar, como tinha pessoas, tive um colega que tinha 50 e qualquer coisa anos. Portanto, a diferença de idades era grande e isso ajudou também à minha integração. Sempre fui aquele aluno que me dei tanto com os mais novos, como com os médios, como com os mais velhos. E ao longo da minha vida sempre fui uma pessoa que até me considero sociável. Portanto, isso acabou por não ser um grande choque. A nível de estudos mesmo em si, pá, estava com algum medo, mas como te disse, no início fiz logo um grupo de trabalho forte, pessoas que também me ajudaram a entrar no ritmo e pronto, eu terminei o meu secundário com uma média de 11,6, como tinha dito, terminei a faculdade com média de 15,48. Entretanto, também muito graças àquilo que aprendi fora, tornei-me mais profissional, além de que já tinha outro tipo de vivências, outro tipo de experiência e conseguia ligar a prática com a teoria. E tendo trabalhado em ação social, também a puxar muito aos recursos humanos, que foi o curso que eu tirei na licenciatura. Além disso, uma coisa que também considero extremamente importante é que, olhando para aquilo que é entrares aos 18, entrares aos 22, 23, estares a pagar os teus estudos, o dinheiro sair do teu bolso, teres de acordar de manhã para trabalhar, saís do trabalho cansado, ires para as aulas, saís das aulas cansado, ainda ir jogar o meu futebol, porque a componente desportiva também sempre foi muito importante na minha vida. E olhar para o final do dia e pensar o esforço que eu estou aqui a empreender em tudo o que faço, o dinheiro que invisto, pá, tenho que ter um retorno. O que eu te iria perguntar a seguir era, depois dessa, depois de terminares a licenciatura, se não estou em erro, foi então que mais uma aventura, decidiste entrar em mais uma aventura, certo? Certíssimo. Pronto, ao longo da licenciatura sempre trabalhei em 3 sítios diferentes durante a licenciatura, um em cada ano da universidade, e no terceiro ano de universidade, uma das pessoas que, pronto, também uma das pessoas com quem me dou muito bem ainda hoje, foi minha professora no primeiro ano. E um dia viu-me no corredor e disse-me: Ricardo, preciso mesmo de falar contigo. Eu tinha tido boa nota à cadeira dela no primeiro ano, não se esqueceu, e eu não sabia do que se tratava, não fazia mesmo a mínima ideia do que se tratava. E ela basicamente senta-se e lançou-me um desafio. Para contextualizar, essa minha professora tinha estado no Nepal no ano de 2016, no verão de 2016, e fez um passeio por lá e foi visitar um orfanato. E o Nepal funciona mais ou menos com um sistema de castas parecido com o que temos na Índia. Eu explico sucintamente: o sistema de castas significa que tu, quando nasces, pertences a uma determinada casta e essa casta depois é como um apêndice ou uma âncora que anda contigo para a vida. No Nepal, se tiveres a sorte de nascer nos Brahma, significa que estás na casta de elite, ou seja, são as pessoas que têm uma boa família, têm acesso a boa educação, bons empregos e são reconhecidas como membros da alta sociedade. Se tiveres o azar de nascer, por exemplo, no Shepang, foi a casta com que eu tive experiência incrível, única e maravilhosa de trabalhar no verão passado, mas já lá vamos. Se nasceres com nessa casta, a tua vida está confinada a seres um Zé Ninguém e a esperar que morras para seres reencarnado noutra casta. Isto é um bocado o sistema budista e aquilo que eles acreditam, mas é uma casta onde não tens oportunidades, onde não tens acesso a estudos, ou dificilmente tens, onde vives muito longe daquilo que é a civilização, estás numa área mais florestal, mais de montanha, é efetivamente difícil. E se nestes países mais desenvolvidos as oportunidades não são iguais para todos, ainda que cada vez mais se venha a combater nesse sentido, nesses países então de pouco desenvolvidos, é mesmo gritante a disparidade que existe. Então, essa minha professora tinha estado lá e é quando a sua visita foi convidada pelo seu guia a conhecer um orfanato onde ele fazia voluntariado também. Conheceu o orfanato, ficou super sensibilizada e quando ficou sensibilizada voltou para Portugal, pensou como é que eu posso ajudar estes miúdos e pronto, é das pessoas que conheço com o coração mais genuíno nesta vertente também de querer ajudar e de
e de apoiar quem precisa. E pronto, viu-me, falou comigo, sabia que eu de certa forma tinha estado ligado também a instituições, a ações de voluntariado e que tinha também trabalhado nesta vertente mais social e disse-me, Ricardo, tenho um desafio e acho que és a pessoa certa. Eu quando ouvi falar deste projeto pensei, uau, isto é mesmo incrível. E ela lembrou-se de mim, pá, é impossível dizer que não é isto, sabes, quando tu reparas que alguém se lembra de ti para um projeto desta magnitude, pá, para mim foi tipo, não posso dizer que não. Então, o que é que sucede? Decidi não, ela disse, ok, Ricardo, isto é a minha ideia, falta-me é força de trabalho, porque eu sozinha não consigo, eu e tu não conseguimos. Eu pensei, então bora montar uma equipa. Pensei em pessoas que eu conhecia, ela pensou em pessoas também que conhecia. Juntos chegámos a uma equipa no nosso projeto, éramos 9, 10 pessoas, entre pessoas mesmo que entraram de início, pessoas que se foram nos juntando, pessoas que nos foram ajudando, e fomos uma equipa de 10 pessoas, constituída maioritariamente por pessoas que residiam aqui em Portugal, em Lisboa, alguns estudantes do ISCS, outras pessoas com quem eu tinha cruzado o caminho na vida noutros mundos, em atividades diferentes, onde ele jogava comigo futebol e pronto, também teve muito este gosto pelo voluntariado desde sempre. O outro fazia parte de grupo, dos meus grupos de amigos e também super, super sensibilizado para este tipo de causas. Mais 2 ou 3 pessoas integrantes da equipa original que estudaram comigo na faculdade e muito, muito afetas também a este tipo de iniciativas. E esta equipa que formámos, desde sempre acreditámos, isto não é um sonho, isto vai se tornar realidade. E fizemos o nosso possível para angariar o máximo de dinheiro possível, para viabilizar o que iríamos fazer lá, como é que iríamos fazer lá e, acima de tudo, ter impacto na vida daquelas crianças que só a minha professora na altura e mais um membro da equipa é que conheciam, mas que depois outros de nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer. Então criámos um projeto, um bocado com o apoio da minha universidade, que era o ISCS na altura, e o projeto que criámos chama-se Projeto Sonhar Mais. Podem visitar no Facebook, eu aproveito e faço aqui um bocado de advertising, mas podem procurar no Facebook, podem procurar no Instagram, e o nosso projeto Sonhar Mais é mesmo isso, isto não é só um sonho, isto vai ser mais que um sonho. Então bora lá. Fizemos um projeto, logotipo, todos os eventos associados para a angariação de fundos e acreditámos, sabes? Acreditámos desde o início e conseguimos, angariámos o dinheiro suficiente para irmos para o Nepal construir um quarto num orfanato onde vivem 140 crianças que tinham 5 quartos onde dormir. Portanto, 140 a dividir por 5, eu não tirei matemática, mas o número que dá é um número bastante grande. E posso fazer a conta se quiser. Mas Sim, sim. dava um número de crianças por quarto muito grande, as condições não eram incríveis. Nós angariámos dinheiro para construir um quarto, nós fomos para lá 5 pessoas, 4 numa primeira fase e uma numa outra fase, e podíamos levar 30 quilos de bagagem de porão. Levámos, portanto, 30 vezes 5, 150, e levámos 150 quilos de bagagem cheias de material escolar, livros, material lúdico, jogos, brinquedos, tudo o que pudéssemos levar nessas malas, levámos. E connosco levámos uma mochila para estarmos lá praticamente um mês, com uma mochila às costas, com 2 pares de calças, umas camisolas e pronto, era esta a nossa vida no Nepal. Fomos para lá, construímos então a casa, tivemos no orfanato com os miúdos durante 10 dias, tivemos a oportunidade, pá, de vê-los desenvolverem-se também connosco e eu podia falar aqui 2 horas de histórias brutalíssimas que aconteceram lá, mas foi mesmo uma experiência incrível, uma experiência que quero repetir, não sei se no Nepal, não sei se noutro sítio, quem sabe este verão vá fazer outra aventura dessas, quem sabe para o ano esteja a fazer outras aventuras desse género, mas acima de tudo foi isto, foi acreditarmos, irmos para lá. E digo-te que aos 25 anos, na altura já tinha 26 quando regressei a Portugal, olhei, pensei em tudo o que eu tinha feito, e eu acho que até com 26 anos já fiz algumas coisas diferentes. Pá, nunca tinha feito nada assim, nem que fizesse tanto sentido na minha vida, porque foi mesmo sentir que dei o máximo de mim num ambiente onde provavelmente nunca
alguém pensaria, ou eu pelo menos não pensaria, o impacto tão positivo que tu conseguiste ter naqueles miúdos só pelo simples facto de estares lá, deles perceberem que há alguém que se preocupe efetivamente com eles. Isso para mim foi tipo, fantástico. Quando voltei, só pensei que é isto. Por mim, voltava já amanhã para o Nepal. E por acaso o ano novo do Nepal foi no sábado e pronto, já bate aqui alguma saudade. Talvez vá lá num futuro próximo. Mas sim, criámos o projeto, fomos para lá, pá, vivi experiências incríveis, criei laços com as pessoas que foram comigo incríveis também. Já me dava bem com praticamente toda a gente. Isso é diferente, uma avalanche de sentimentos e pá, é brutal. No final do dia só te posso dizer que é brutal. E já agora queria aproveitar também, fica, se calhar não temos 2 horas para estares a contar as histórias todas, mas se quiseres contar uma história que também que te lembres assim e queiras partilhar, também acho que podia ser interessante. Ok, então vamos lá contar aqui uma história gira. Uma história gira. Epá, tenho tantas que estou aqui a tentar encontrar uma que seja mesmo brutal. Mas, pá, primeiro aqueles miúdos eram super genuínos e sabes quando tu marcas mesmo alguém? E para te dar aqui um contexto giro. Havia uma miúda que estava lá no Nepal, que era a Ranisha, e pronto, a miúda adorava-nos e sempre que nós chegávamos lá passava o dia connosco e tudo mais. E um amigo meu, que foi comigo, ensinou-lhe a cantar o Atirei o Pau ao Gato, em português. E nós temos esse vídeo na nossa página de Facebook, ela a cantar o Atirei o Pau ao Gato. E isto estamos a falar em agosto, julho, agosto do ano passado. Esse meu amigo fez anos o mês passado, em março. E nós fizemos algum pedido à malta que teve com o Nepal. A namorada dele é uma pessoa muito simpática e decidiu fazer-lhe um vídeo de parabéns. E fizemos um vídeo com os miúdos do orfanato. A pessoa que conhecemos lá gravou-nos o vídeo e passados quase 7, 8 meses de termos estado lá, ela ainda se lembrava do Atirei o Pau ao Gato. E cantou Atirei o Pau ao Gato passados 8 meses, o que para mim mostra quão genuínos eram aqueles miúdos e o quanto, além do que eles ganharam connosco, o quanto nós ganhamos. Nós estávamos a construir um quarto e, e quando foi preciso fazer alguma descarga, levaram para lá um caminhão. Não um caminhão, um trator, que para eles era um caminhão. E um miúdo dos que nós nos dávamos melhor, que era o Buda Kumar, que era um miúdo, pá, engraçadíssimo, engraçadíssimo. Tinha 10 anos, era muito pequeno, muito pequeno. E quando viu o caminhão e viu os senhores a começar as descargas, foi a correr e subiu para cima do caminhão. E fingiu que estava a conduzir o caminhão. Já estava ali a conduzir, super contente. Até temos um vídeo disso, acho que também está no Facebook. E ele a conduzir o caminhão, muito feliz, muito contente, não sei o quê. E de repente, nas brincadeiras dele, tira o travão de mão, destrava o caminhão. E o miúdo ia morrendo do coração, que percebeu que fez porcaria, travou o caminhão, saiu de cima do caminhão com super aflito e ficou ali encostado a pensar o que é que eu fiz, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz. E pá, acima de tudo era a genuinidade dos miúdos que era mesmo brutal, era mesmo brutal. Tirando o facto de ir para um país completamente diferente, onde de repente estás sentado a comer no chão e a comer com as mãos e pronto, é outro mundo. Exato. Bem, e agora, depois desse projeto então, decidiste, tu terminaste a licenciatura, certo? Antes de ires para o Nepal? Exato, terminei a licenciatura no dia 30 de junho, fui para o Nepal, investi todo o dinheiro que eu tinha e o que não tinha para ir para o Nepal, porque ainda tivemos que suportar alguns custos e pronto, voltei a Lisboa completamente a zeros. Quando voltei a Lisboa, em fevereiro, tinha-me candidatado a mestrado, que estou a tirar neste momento, estou a tirar mestrado também em pós-laboral, em Ciências Empresariais no ISEG, e quando volto, olho para a minha conta bancária, que está quase a negativos, olho para a propina que tenho que pagar de mestrado, que são quase 6.000 euros, e penso, estou desgraçado da minha vida. E não vou conseguir pagar isto, e mal voltei, comecei a enviar alguns currículos,
pá, fui chamado para algumas empresas e conheci a empresa onde trabalho atualmente, onde adoro, e a empresa que também tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, porque foi através dela que nos conhecemos, João. Exato. Mas quando comecei a trabalhar na Altitude Software, pronto, agora faço também aqui um bocado de branding à minha empresa, mas comecei a trabalhar no departamento de Talent Management dessa empresa, que é uma empresa da IT, que exporta, é uma empresa portuguesa, que exporta software para contact centers, é o que vendemos, e comecei a pensar que os RH efetivamente faziam sentido e pronto, gosto imenso do que faço e foi assim. Para pagar os estudos, que ainda estou a tirar, tive que começar a trabalhar, tive que enviar currículos, nem sequer procurei muito e eu acho que, apesar de ter procurado muito pouco, tive das maiores sortes da vida. Apesar de me considerar uma pessoa com sorte, encontrar a empresa que encontrei assim como por acaso, porque eu nem a conhecia na altura e hoje em dia sou dos maiores defensores da empresa, pá, foi mesmo uma sorte, mas pronto. Há quem diga que a sorte dá muito trabalho e cada um de nós vai fazendo o nosso caminho. Exatamente. Bem, eu acho espetacular a tua história. E a última coisa era mais se queres deixar alguma mensagem ou alguma coisa extra que se calhar não tenha tocado, algum ponto que achas que seja relevante dar a falarmos mais ou deixares alguma mensagem. Acho que posso acrescentar alguma coisa, não a ver com a minha história de vida só, porque cada um tem a sua, mas de um traço mais geral. E eu, quando há bocado disse que, olhando para trás, nunca na vida pensaria que aos 26 ia estar aqui, com uma licenciatura terminada, a fazer um mestrado, com uma experiência de voluntariado, apesar, não só internacional, mas um projeto que eu criei de raiz, com amigos meus, com pessoas que não eram amigos e tornaram-se. E apesar de tudo isso, a minha história é tão valorizada como a história do aluno que entrou aos 18 anos na universidade, terminou a licenciatura aos 21, terminou o mestrado aos 23 e seguiu o seu caminho profissional. Portanto, aqui acho que o drive e aquilo onde tu te deves focar é na tua cena, é fazeres aquilo que gostas e aquilo que efetivamente faz sentido para ti. E é uma coisa que eu já disse N vezes à minha chefe na altitude, que é, eu estou aqui, adoro a empresa, adoro o que faço e gosto mesmo, faz-me sentido vir trabalhar aqui porque sou desafiado. No dia em que eu não me sentir desafiado pela empresa, eu vou pedir para sair. E eu acho que isto é algo que tu deves transportar para a vida. Nem todos temos os mesmos desafios. Aquilo que desafia a ti, João, se calhar não me desafia de todo a mim. Mas acima de tudo é fazer coisas que nos desafiam e que façam sentido, não nos acomodarmos. E não é porque eu fui para o Nepal que vou ter vantagem sobre a pessoa que não foi. Ou não é porque tu tens acabado um curso aos 23 que vais chegar mais longe do que eu que só acabei aos 26 ou o mestrado aos 28. Eu acho que não há tempo na vida para fazer as coisas. Eu estudei com uma pessoa também que, como disse, tinha 50 e qualquer coisa anos. Era funcionário público há imenso tempo. Estava a tirar um curso superior. Não há tempo na vida para fazer as coisas. Há pouco tempo li uma notícia, só para terminar, Uhum. que o dono, o CEO do KFC, que eu acho que entretanto já morreu, ele foi um falhado a vida toda, entre aspas, e quando chegou perto dos 60 anos, não consigo precisar a idade, mas ele pensou em suicidar-se porque, pondo em perspectiva a vida que viveu, era um completo falhado. Não sempre trabalhou com um trabalho que para ele era desvalorizado, não me lembro o que é bem, mas sei que não era nada de especial. E ele chegou e aos 65 anos, quando estava a escrever a carta de suicídio, decidiu que não, decidiu que ainda não era tarde. E o que ele fez, um completo falhado, foi ir para a cozinha, começar a cozinhar frango e a vender porta a porta. E através dessa venda porta a porta teve sucesso, teve um pequeno quiosque e esse quiosque tornou-se numa loja e essa loja tornou-se numa das cadeias mundialmente mais conhecidas de frango frito, do whatever que seja, mas isto demonstra que na vida tu não tens tempo, não tens umidade para fazer determinada coisa. Pá, é aproveitar todos os dias, é uma oportunidade nova. E és tu que decides como é que tu ages em conformidade com as situações. Outra das coisas que eu também mais aprendi enquanto estava a tirar a licenciatura com uma professora minha foi que ela me disse isto. Em cada situação da tua vida, tu tens sempre uma coisa que tu podes controlar. E eu disse, pá, não posso controlar.
imagina que eu vou fazer uma apresentação e o público não quer saber de mim, eu não posso controlar isso. E ela, isso não podes controlar, mas tu podes sempre controlar a tua atitude perante isso, a forma como tu vais reagir perante isso. E tu vais-te deixar levar por o que eles estão a fazer e vais motivar, ou tu vais olhar para isso como uma oportunidade e pensar, ok, vocês não me querem ouvir, mas eu vou fazer com que vocês me ouçam. E isso também me ficou na cabeça e tento levar isto para a vida. E pronto, olha, agradeço-te mais uma vez aqui a oportunidade por estar aqui. Não sei se tens mais alguma pergunta, se estiveres completamente à vontade. Não, queria terminar assim com essa tua mensagem. Obrigado eu por teres aceito este convite. É sempre bom ouvir histórias assim que... Mas é como tu disseste, eu também acho importante perceber isso. O que também eu acho que acaba por ser interessante. O mais interessante de todas as pessoas que eu também já falei, que agora estou a falar contigo, acabaram por perceber o que é que queriam mesmo fazer e fizeram. De tudo, tipo... Todo tipo, quer que seja a área, o que é que seja que estejam a fazer, perceberam isto dá-me gozo, isto dá-me pica, que acho que é a mesma expressão, isto dá-me pica por fazer e é por isso que acabam por se destacar invariavelmente por causa disso. Não tem a ver com a área, não tem a ver com a idade, acaba por ser, isto dá-me um gozo enorme fazer e estou dedicado a isto. Olha, só uma última questão. Quanto ao que eu quero fazer, ainda bem que essas pessoas que entrevistaste sabem, mas eu não faço ideia. Estou a tirar um mestrado mais voltado para a gestão, adoro agora o que faço, mas sei lá, eu adorava quando trabalhava na área da ação social, adorei quando jogava computador, adorei quando estive depois a fazer outro tipo de projetos, adorei fazer voluntariado, adoro a minha empresa agora e o tipo de trabalho que faço. Mas se surgir outro desafio, se calhar também vou adorar, não sei. Exato. Bem, Ricardo, obrigado por este tempo. E pronto. Então, obrigado também por toda a gente que nos está a ouvir. Espero que tenham gostado da conversa, tal como eu gostei de falar com o Ricardo. E vemo-nos então para a semana. Obrigado e até lá. Muito obrigado por terem ouvido este episódio. Se ainda não subscreveram o podcast, não se esqueçam de o fazer. SoundCloud, iTunes ou YouTube. Assim, desta forma, não perdem nenhum episódio. Sigam também o The Fox Show nas redes sociais. Basta pesquisarem por Fox Show Podcast no Facebook, Twitter e Instagram, Fox Show Podcast. Se tiverem algum comentário ou sugestão a fazer, é lá o melhor sítio para fazer, que eu estou sempre atento. Mais uma vez, obrigado por estarem connosco e vemo-nos para a semana.